Estamos ao vivo, ao que tudo indica. Meus queridos telespectadores, queridas telespectadoras, muito bom dia. Nesta manhã de 25 de março de 2021, primeiro ano DC, né? Depois do coronavírus. Pessoal no chat do YouTube, por gentileza, me deem um feedback no chat se temos áudio, se temos imagem, se tudo funciona, para que então a gente possa seguir adiante. Pessoal, bom dia, Luciana Caribé, bom dia, Jonildo, bom dia, doutor Adriano, Angélica Arreche, ou Arreche, bom dia, pessoal. Pessoal, no chat só me dá um feedback para que a gente tenha a confirmação de que áudio está ok e que som está ok também. E aí vamos começar a nossa conversa, beleza? Pessoal, bom, tem um pequeno delay entre eu falar e você me escutar, então vamos aguardar este pequeno delay e a confirmação do chat aqui, pessoal no chat, para nos dar o feedback. Acho que está tudo ok, tudo funcionando, microfones abertos. De que áudio está ok. Adriano confirma aqui para a gente, áudio perfeito, maravilha. Então, Adriano, muito obrigado, podemos começar. Então, primeiramente, muito bom dia, mais uma vez, o Jonildo também confirmando aqui para nós. Jonildo, obrigado. Mais uma vez, muito bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius Martins, estou na presidência da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, fui o presidente na gestão do coronavírus 2020, começou a nossa bagunça, a nossa conversa, e chegando até aqui viemos, né? Graças a Deus, com saúde, né? E superando aí, tentando superar essa crise desse momento aí que nos afeta. Tivemos o nosso tradicional ano de 2020 encerrado e hoje retomamos as nossas atividades de produção de conteúdo. Nosso tema para a conversa hoje é a advocacia condominialista. Fala direito, né, Marcos? A advocacia condominialista na prática. A nossa transmissão hoje será capitaneada não por mim, estou aqui para fazer as apresentações, mas a nossa transmissão hoje será capitaneada pelo nosso amigo Dr. Francisco Egito e pela doutora Marcela Gundim, e ambos advogados especializados, com atuação especializada no direito condominial, e a nossa proposta é uma conversa aqui a respeito da atividade da advocacia, certo? E quais são os desafios, quais são as dificuldades, facilidades, a necessidade de uma assessoria jurídica para os condomínios, certo? E a contribuição que o advogado pode prestar na sua gestão. Eu estou aqui ao vivo e a cores, dando a notícia em primeiríssima mão que estamos hoje fazendo a minha última transmissão pela comissão na condição de presidente da comissão. Eu estou me afastando da presidência por motivos pessoais, projetos, administração de tempo. Convido vocês a conhecerem o meu canal pessoal, o meu canal no YouTube, Marcos Vinícius Martins. Vou colocar no chat aqui para a gente deixar o registro, fica o convite. E hoje, então, eu encerro o meu ciclo na presidência. Serei sucedido pela minha querida amiga, doutora Adriana Kinjeski, que talvez depois compareça, né? Talvez ela nos dê algumas palavras na sequência, mas vim dar a minha despedida, agradecer o trabalho que tivemos durante 2020. 2020 foi um ano de construção e abertura de estradas. Toda a fase de construir e abrir estradas tem as suas naturais dificuldades, própria do momento do trabalho. Acho que dentro do limite dos possíveis, né, do meu possível, do possível do mundo, das coisas que fizemos, conseguimos fazer bastante coisas em 2020, e 2021 o trabalho será conduzido, pilotado pela minha amiga Márcia Adriana Kinjeski. Ficarei presente ainda, mas mais pelos bastidores, e contem comigo no que precisar. Repito o convite, canal no YouTube Marcos Vinícius Martins, já coloco no chat. Lá no Instagram estamos lá no Marcos Vinícius Martins, _ADV, e continuamos a nossa conversa por lá. Dito isso, meu renovado agradecimento
e dou a palavra aqui para o Dr. Francisco Egito começar e continuar a nossa reunião de hoje. Dr. Francisco, muito bem-vindo, muito obrigado, e a palavra é sua. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Agradeço ao Marcos Vinícius Martins, né, pelo convite, por estar realizando o primeiro evento da nossa comissão agora em 2021. Aproveitando o ensejo, agradeço a oportunidade de fazer parte da comissão, né, de termos realizado alguns eventos, termos nos encontrado pessoalmente, né, há pouco mais de 2, 3 semanas em Brasília. Não foi possível realizarmos outras atividades, mas um bate-papo foi muito agradável. Saúdo também a Adriana Kingeski, na sua função agora de presidente, minha amiga também, muito querida e parceira de alguns eventos. Agradeço a possibilidade de realizar esse evento e de poder ter convidado a minha querida amiga Marcela Gondim, da OAB de São José dos Campos, advogada condominialista, atuante, conseguiu um momentinho na agenda dela, porque esse mês, todo dia tinha live com a doutora Marcela, pessoa mais requisitada, né, em tudo que é lugar ela fez parte, não só pelo mês da mulher, né, mas com certeza pela combatividade, pela simpatia, pela participação nos eventos, pela lida com o direito condominial nesse último ano, principalmente ano de pandemia. Então, eu agradeço por ela ter aceito o convite, passo aí a palavra para essa advogada que é presidente da comissão, faz parte da Comissão Nacional da OAB Direito Condominial, é especialista em Direito Imobiliário e Direito Condominial. Seja bem-vinda, doutora. Eu passo a palavra para você fazer aí uma breve introdução, né, uma breve apresentação, alguns breves comentários sobre a sua participação na área condominialista. Obrigada, doutor Egito, pelo convite, também a doutora Adriana, que acabou vindo também o convite. Estou muito honrada de fazer parte hoje desse evento. Obrigada, doutor Marcos, por ter apresentado aí, e também por ter o trabalho que fez durante a presidência, né, na Comissão de Direito Imobiliário da ABA. Sou muito honrada pelo convite. O doutor Francisco fez uma brincadeira. Quando ele me chamou, já tinha o espaço reservado na agenda e falei, esse dia pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse evento juntos. Fiquei muito honrada pelo convite e isso é muito gratificante, porque o trabalho que tenho tentado aí calcar está dando resultados, e vejo que a advocacia condominialista tem a cada dia crescido mais, e muitas mulheres acabam me contactando falando que eu acabo incentivando elas a poder advocar e ser um pouco mais combativo. E fiquei muito mais honrada por ser o mês das mulheres, né, doutora Francisco Egito, e ter sido eu a escolhida para estar participando hoje aqui desse evento da ABA. Obrigada. Agradeço pelas suas palavras. O último evento que nós fizemos foi um sucesso, as pessoas comentaram muito, né? Inclusive, teve um evento contigo, um com a Adriana, eu tive que interromper, né, a exposição, porque eram 25 minutos, eu quase apanhei, as pessoas falam, não, deixa ela continuar, ela é ótima, e foram só elogios, né? Então, realmente, a presença feminina vem engrandecer toda a advocacia e trazer aí um olhar mais intuitivo, né? Um olhar mais rico nos detalhes, mais humanista, né? Mais sensível, um olhar de relacionamento que é tão próprio da figura feminina e tanto nos enriquece, né? Que será importante para esse novo milênio, né? Pelo qual a humanidade passa. Bom, eu confesso que há pouco tempo atrás, não sei se 1 ano, 2 anos, eu ainda não tinha ouvido falar a expressão direito condominial ou advocacia condominialista. E fiquei um pouco intrigado com a adoção desse termo, porque eu entendia que só existia o direito imobiliário com suas bases, que seria a incorporação, a decorrência da incorporação imobiliária, o condomínio, e a compra e venda e a locação, que seriam aí as bases do direito imobiliário. E, num primeiro momento, achei estranho a existência de um direito condominial, né? Mas tanto ouvi que me acostumei com a ideia e depois, conforme fui trabalhando mais na área do direito condominial, fui vendo a sua relevância. O que você pode falar com relação ao direito condominial? Como foi o início da sua participação? Você veio da área imobiliária, você já começou na área condominial? Como foi a advocacia? Como foi o seu chegar nessa área imobiliária e ou condominial?
Eu falo que o direito condominial, hoje, ele existe e não se fala mais em gestão condominial sem o advogado, né? Então, o advogado está bem presente hoje na gestão de um condomínio. Vejo que os próprios gestores condominiais, eles procuram, pela sua própria segurança jurídica, não só do condomínio, buscar um advogado especializado ou que tenha amplos conhecimentos nessa área. Eu, particularmente, comecei a me envolver com a área condominial, foi através de condomínios shoppings, foi em 2010 que eu advogava no escritório aqui na cidade de São José dos Campos, que já era bem amplo na área imobiliária, e fui contratada especificamente para cuidar desse condomínio shopping, né? Então, o meu primeiro contato com o direito, vou falar assim, na área condominial, foi condomínio shopping. Daí, quando saí de lá, montei um escritório, e esse escritório que acabou que uma cliente minha se tornou síndica, falou, eu não posso assumir a sindicância sem a presença do advogado. E eu, minha sócia, meu outro colega, éramos três na época, assumimos essa empreitada e foi aí que eu comecei a me envolver com condomínios edilícios. E aí, daí para frente, foi um caminho sem volta. Que muitos recém-formados, bem assim, no meu Instagram, doutora, você acha que é uma boa área para eu poder começar? Eu falo, é uma advocacia de partido e eu gosto dessa advocacia, né? Então, eu falei assim, ó, eu falo que você tem que ter uma certa simpatia para poder conquistar, porque para você segurar esse cliente também, né? Que não adianta, síndico fica aí 1, 2 anos, ele pode sair, e para você conseguir continuar com aquele cliente, você tem que até ter um jogo de cintura. Então, eu falo que isso eu sou filha de político, eu brinco, então a gente acaba tendo uma certa envolvimento, assim, acaba que eu me envolvi bastante e sentir um pouco da política dentro do condomínio, né, acaba que não deixa de ser. E isso acabou, acho que, me facilitando a entrada nesse mercado condominial, da advocacia condominial. Excelente, excelente colocação. Podemos dizer que existe um direito condominial, existe um reconhecimento do advogado condominialista na sociedade. Essa construção ela foi gradativa, você identifica algum período em que começamos a falar do advogado condominialista, ou olhar para o advogado condominialista, ou tem a ver com as criações de comissões de direito condominial Brasil afora? Como é que você vê esse processo assim, de especialização? Eu falo que em 2013, desculpa, especificamente foi que eu peguei esse cliente. Dali era muito difícil eu convencer um síndico de que a assessoria jurídica, falo preventiva, ela seria mais benéfica do que aquela remediativa, que anos atrás a gente contratava-se um advogado só para situações específicas, né? Era ou para uma cobrança, nós éramos cobradores, né? Eu falava assim, estou com muita inadimplência, vinha no escritório procurar só para cobrar aquela inadimplência, ou estou com um problema contra a construtora, eu quero entrar com uma ação contra a construtora, quero notificar. Então, não existia essa advocacia. Para mim, o marco começou em 2015, quando começou síndicos a tentarem conhecer. Na verdade, eram advogados que se tornaram síndicos e começaram a mostrar que, peraí, é um nicho, né, do direito que eu posso, às vezes, desenvolver. Eu tenho por mim que em 2018 para cá, que começou a explodir, que foi realmente com a criação, que teve a primeira comissão de direito condominial, que foi no estado de São Paulo, que hoje ela não, não existe mais, foi criada, acho que, pelo doutor Otávio, e aí, com aquilo ali, começou a ser divulgado mais o direito condominial, né? E aí, sim, eu entendo que as criações de comissões de direito condominial por todo o Brasil difundiu mais, espalhou mais, as pessoas passaram a falar, peraí, existe então essa advocacia. Eu falo, o advogado condominial, ele não é só aquele
o especialista, você é especialista em especialista em direito condominial? Não, você acaba tendo que saber vários outros detalhes para poder fazer essa advocacia. E é isso que eu acho que todos nós buscamos, né? Hoje nós buscamos um especialista, mas hoje se eu propuno um escritório de advocacia condominial, eu sei que ali eu vou ter alguém que vai atender a área, sei lá, tributária, ou a área previdenciária, ou a área trabalhista. Então, acaba que de 2018 para cá, eu vejo que esse mercado começou a ser procurado mais por síndicos, não só por síndicos, né? No último ano, acho que teve até crescimento maior de condôminos, né? Que acabam que, vendo a abusividade de vários atos de síndicos, estão procurando advogados para poder atuar nisso também. Você acredita hoje que exista na parte da gestão, dos síndicos, uma conscientização crescente da relevância do advogado condominialista, da contratação de uma assessoria especializada, ou ainda muitos síndicos não veem a necessidade ou só contratam advogado associando o advogado à função judicializante, ou seja, só procura advogado para intentar uma ação judicial. Se eles ainda não veem o advogado como uma ferramenta importante de assessoria na administração cotidiana. O que você poderia falar com relação a esse ponto, doutora Marcela? Então, eu ainda sinto um certo preconceito de alguns síndicos, principalmente com nós, advogadas. Apesar de ontem, eu até comentei isso na live da Comissão Nacional, mas eu ainda sinto um certo preconceito que tem síndicos que acabam, conseguem... meu notebook estava aqui acabando a bateria, pedi um auxílio aqui, acho que botou, tá melhor. Síndicos que acabam falando, eu já passei por essa situação, síndicos que falam assim, não quero, é mulher, não vai dar conta de fazer a assembleia, ali na assembleia sempre tem como dizia Silvio Campana, os condemônios, né? Então, nós não vamos conseguir que uma mulher seja, não quero que seja. E acabam pedindo até muitas vezes proposta para nós, para poder só ter uma proposta a mais. Então, eu vejo que ainda existe sim um preconceito, vejo quando uma mulher se torna síndica, ela procura, porque ela tem a sororidade, a doutora Adriana está aqui na sala com a gente, tem essa sororidade feminina que acaba tendo um apoio, buscando esse apoio, e acaba que é mais fácil convencer uma mulher de ter essa segurança do que o homem. Então, eu vejo esse preconceito só. Mas falo que nós, mulheres, estamos ganhando esse espaço, estamos mostrando que nós temos capacidade, uma capacidade tanto quanto homens, e não é por aí que está aí, a doutora Adriana assumindo a presidência da comissão também da Muito bom. Você poderia falar um pouquinho do seu dia a dia com relação à assistência ao síndico? O que os síndicos costumam requisitar do advogado? Ou qual é o seu papel junto ao síndico? Ou o que você poderia, de repente, orientar para os síndicos durante a sua gestão, né? O que seria relevante para o síndico no seu cotidiano, no dia a dia, que ele precisa estar escutando a orientação jurídica do advogado? Ele pode ser aplicando multa de qualquer jeito, ele tem que sair entrando com cobrança com 30, 60 dias, é só botar na mão do advogado que resolve? Qual a orientação que seria mais adequada? Antes de falar aí, de responder, Gito, o seu questionamento, eu queria fazer uma pontuação, para ressaltar realmente a importância da advocacia condominial. Eu falo que hoje nós temos o privilégio do advogado condominial já de estarmos nas previsões, né, orçamentárias, né? Então, acaba que ali os nossos honorários ficam reservados. Então, fica até para complementar o que eu estava dizendo antes, fica mais fácil nós vendermos o nosso trabalho e o síndico convencer os condôminos de que ele precisa de uma assessoria jurídica, é muito barato por um todo, quanto for para contratar, às vezes, para propor uma ação específica, é muito mais caro. Então, eu estou falando até para poder complementar realmente o que eu havia dito, para poder aí, quando um advogado for conversar, é muito fácil na hora ali de uma assembleia de previsão orçamentária, você fazer a inclusão e mostrar o quão pouco aumenta o valor da cota condominial para cada condômino e quais os benefícios. Agora, respondendo a sua pergunta, o dia a dia de um síndico, pelo menos a minha vivência,
Eu falo que a minha vivência é diária, né? São todos os dias. Além de advogados, acaba que a gente se torna um psicólogo, porque ele toda uma briga ali que teve no condomínio, ele está ligando para saber. E é isso mesmo, nós estamos aqui para poder dar o apoio, não sermos psicólogos, mas poder dar o apoio também. Porque numa situação de transtorno, você acaba cometendo alguns ilícitos. Acontece muito, no meu escritório a gente tem muitas notificações, a maioria são barulhos, que síndicos pedem, a advocacia, no meu escritório especificamente, nós atraímos para nós, tiramos essa missão da administradora, que eu acho que até facilitou para as administradoras que acabam, que a gente tem condomínios em conjunto, acaba que nós tiramos essas notificações de advertências, de multa, avocamos para o nosso escritório, até porque para não ter um prejuízo maior depois. Não que a administradora faça errado, gente, é porque a administradora, ela não tem conhecimento jurídico, ela não vai usar uma lei esparsa para poder complementar essa notificação, ela vai usar o que está estritamente na convenção, às vezes. Pode ser que tenha até alguém que tenha conhecimento para poder fazer isso, mas eu penso que trazer isso para dentro do escritório já é uma prestação de serviço e é um plus que você dá para o seu cliente. Então, diariamente chega, a minha vivência aqui eu tenho uma sócia e essa sócia, ela cuida de toda a parte processual, né? Então, quando chega às vias de processo, ela que cuida. E ela cuida de cobrança da inadimplência também. Eu cuido de todo esse contato mais com o síndico em termos do dia a dia dele. Então, apareceu uma situação que aconteceu essa semana passada. Apareceu um oficial de justiça, era 8 horas da noite, posso deixar entrar? Eles não sabem se pode ou não deixar entrar, eles assustam, o oficial de justiça às vezes assusta, quer ir lá bater na porta do apartamento e pediu para não falar que eu estou chegando, que ele está aqui. Então, é isso, é atender o cliente, é falar, dar as orientações em relação a um fato que aconteceu. Acontece muito também, muito vazamento. Tá tendo vazamento. Já verificou? Eu falo que a gente acaba sendo, assim, pedindo ajuda por um engenheiro que acaba, tem como um engenheiro ir olhar, porque a gente acaba tendo que ter alguns conhecimentos de outras áreas. Não querendo entrar, a gente acaba tendo que ler aí as NBRs para poder auxiliar, assim. E o advogado condominial, eu falo que tem que saber exatamente a convenção daquele condomínio. Muitas vezes o cliente liga e fala, mas você não sabe da minha convenção? Eu falo, eu tenho outros condomínios. O seu condomínio, algumas coisas específicas eu lembro, que são inusitadas, mas eu vou olhar agora na sua convenção para ver como é que está. Então, esse meu dia a dia é um contato direto, o síndico ligando, faço reuniões com o cliente, vou muito até o cliente, gosto muito do olho a olho, apesar que a pandemia nos afastou, né, desse meio, esse contato físico, mas eu prefiro ter esse olho a olho, porque você demonstra mais segurança, passa mais segurança para o cliente. Faço também as mediações de conflito, quando é uma situação que está envolvendo realmente os condôminos, né? Agora, quando está envolvendo o condomínio, a gente acaba pedindo auxílio a um conciliador fora, que aí eu fico como advogado do condomínio para poder tentar fazer aquela mediação. Então, eu falo que o dia a dia é muito intenso. É análise de contrato, é síndico falando, não teve, o prestador de serviço, notificamos, saiu, acabou de sair e deixou todo o local bagunçado, o que eu tenho que fazer? Porque eles não sabem, realmente, a assessoria jurídica é para isso, para poder dar o apoio e evitar que se vá para as vias de fato, evitar que se vá em juízo e entre em juízo com coisas pequenas, né, numa situações que às vezes poderia, por uma ligação telefônica, consegue resolver. Excelente comentário, excelente relato assim do cotidiano e muito importante a gentileza do profissional, né? A blandícia, né? O carinho, a atenção, isso vem muito à tona, é muito interessante. E eu fazer um comentário aqui, como eu tenho algumas atividades na minha empresa, nas minhas empresas, né? Tem horas que eu estou bem irritado, então eu não sou a pessoa adequada para ficar na linha de frente do atendimento. Porque às vezes a pessoa quer sentar, quer conversar, ela só quer ser escutada, ela só quer ser ouvida. E, por vezes, o tempo está um pouquinho apertado. Mas é uma lição que eu estou aprendendo, e aí eu faço elogios, aí me rasgo elogios, a sua gentileza. Vou elogiar um colega que está ali nos bastidores também, né, o Alexandre Sobral, que a minha esposa foi e apontou e falou assim, Francisco, aprende com ele, então eu estou sempre aprendendo. Nós estávamos em Vitória, e aí toca o telefone dele, era uma síndica querendo uma assessoria,
E aí ela relatou o caso, e o caso era o seguinte: a pessoa estava inadimplente e a síndica tinha proibido o morador de sair da unidade porque ele estava inadimplente. A síndica ou uma outra pessoa do condomínio, não me lembro agora a história, de repente ele conta os detalhes. E ligaram para ele para tirar a dúvida, né, para ter uma assessoria. E aí ele colocou que isso era inviável, já que existiam meios e maneiras de fazer cobrança, inclusive era cárcere privado, sei lá, ele fez uma argumentação muito bonita e eu fiquei atento com a paciência que ele explicava. Depois a pessoa tornou a ligar, não convencido, e falou: olha, eu falei com outra advogada, e a advogada falou que pode sim, que o pessoal só vai sair daqui do condomínio quando pagar o que está devendo. Aí o Sobral falou com muito jeito: olha, eu trabalho assim alguns anos, acho que uns 20 anos na área, eu estou sempre estudando, sempre aprendendo, mas eu realmente não conheço essa lei, né, essa norma. Será que essa advogada poderia me apresentar em que norma que ela está baseando a orientação dela? Porque realmente eu não conheço, eu queria saber. Aí a minha esposa falou assim: olha, se fosse você já tinha dado uma cadeirada em cima da pessoa, já tinha dado um soco na mesa, já tinha falado: meu amigo, você é burro, alguma coisa assim, né? Ela ficou brincando, rindo, aquilo foi um papo assim, divertido. Mas a lição ali foi: é realmente necessário bastante paciência. O condomínio ainda é uma área onde proliferam pessoas leigas que não procuram uma assessoria especialista, de um engenheiro especializado, de um advogado que atua na área, né, de outros profissionais que conhecem o condomínio pela experiência, pela vivência, pelo estudo. Nós percebemos isso realmente. Bom, nesse particular, até o meu colega também, Sobral, ele comentou que no começo ele sofreu preconceito, porque eles diziam assim: você é um advogadozinho de condomínio, né? Você só faz cobrança. E foi muito importante a sua construção, né? E eu já percebi, encontrei advogadozinhos de condomínio muito bem-sucedidos, né? Tive recentemente em Brasília conversando com um colega com grande êxito na sua profissão, né? Grande resultado, grande status profissional por conta de ser advogado de condomínio e com muito orgulho. Então, nós percebemos assim essa ascensão da advocacia condominialista. E eu até vou fazer uma confidência aqui: eu fico meio no limbo, porque eu fico como dono de administradora de condomínios e também tenho meu escritório de advocacia separado. Inclusive, eu não estou nesse momento na minha sala, porque tem lá os advogados trabalhando, e antes das 6 e depois das 9, eles ficam numa agitação, num fervor, reclamando do judiciário, reclamando do síndico, atende, aí faz petição, aí faz acordo, aí liga para fulano, é processo que não anda, e eu não consigo trabalhar ali na sala, porque realmente é um fervor. Então, estou em outra sala aqui nesse momento. Mas eu vejo assim: houve uma campanha pela relevância do advogado condominialista, e eu apoio. Houveram alguns ataques contra as administradoras de condomínio. Em parte eu concordo, em parte eu faço um filtro. Eu vejo que algumas administradoras elas têm oferta de serviços jurídicos, e quando você vai nessa administradora, não tem um advogado no seu quadro societário, que é mais grave ainda, não tem um conselho profissional que regulamente aquele exercício, se é um exercício feito por um administrador, por um advogado, por um contador. Por vezes não vemos nenhuma dessas três formações ali presente, e vemos o dono da administradora colocar um estagiário ali, o estagiário faz as cartas, manda para um advogado externo as cobranças, divide a remuneração com o advogado externo, ou quando o estagiário faz os acordos, o estagiário talvez nem perceba nenhum honorário, né, por conta daquilo. Então, vira um modelo de negócio da administradora e ela já passa a contar com a receita daquela advocacia que não é a atividade fim dela. Mas nós também vemos algumas empresas, né, que o sócio é advogado, constitui o seu escritório separado, né, tem um site separado, tem funcionário separado, CNPJ separado, tem operações separadas, e por ser uma relação de confiança, alguns clientes da administradora acabam até contratando esse escritório. Mas eu até vejo um ponto positivo, porque antes, quando pedia uma proposta para o meu escritório de advocacia, eu não conseguia pegar uma, porque as administradoras na minha frente elas ofereciam serviço jurídico embutido no serviço de administração. Então, aquilo era muito ruim. Aqui na minha cidade, Niterói,
são 2.500 condomínios e a gente não conseguia pegar uma assessoria jurídica separada da administração. Claro, alguns condomínios muito grandes ou comerciais ou com um volume muito grande de processo, você não conseguia absorver. Então, tinha lá a figura da administradora auxiliar e a figura do escritório de advocacia. Isso eram casos raros. Mas hoje eu já vejo, quando você senta com o cliente para conversar, ele fala, olha, eu vi numa live e realmente tem que ter um serviço de advocacia separado. Eu queria contratar a sua administradora e o que você recomenda com relação ao serviço jurídico? Fala, olha, procura, temos aqui ótimos advogados condominialistas, nós damos a indicação de outros colegas, eles pegam outras propostas, por vezes nos contratam também, por vezes contratam alguns advogados separados. Mas acho que um ponto importante foi claramente começar a separar esse trabalho. E aí o que você colocou, eu assino embaixo, tirou um peso enorme da gente, porque a remuneração da administradora ela é cada vez menor e as obrigações são cada vez maiores. E aí nós começamos um ponto que eu defendo, que é cada um na sua área de especialização, que não impede você, de repente, de ter uma outra profissão, desde que você cumpra lá seus requisitos legais e se especialize. E aí eu vejo com muita clareza uma separação de atividades constantes dentro do condomínio, e aí nós temos o fenômeno da profissionalização. É nesse sentido que eu começo a ver também, eu te faço uma pergunta, né, a separação entre o papel da advocacia e da administradora, acho que você pode fazer comentários, e o que você acha da participação do advogado nos atos mais relevantes do condomínio, como a elaboração da convenção, do regimento interno, das assembleias de condomínio. O que você vê, assim? É facultativo? Teria que ser obrigatório? Teria que ter realmente uma norma que obrigasse a contratação, porque protege bens jurídicos muito relevantes, como são a família, patrimônio das pessoas, ou não? Basta lutar pela consciência e a pessoa contrata o advogado se ela julgar importante, ou se o advogado tem que estar lá desde a incorporação, desde a instituição do condomínio, porque vem convenções horrorosas. Qual é a sua opinião sobre esses pontos assim tão polêmicos assim do condomínio? Ótimo. Nossa, ele agora me metralhou, né? Né, Sobral? O Sobral está aqui nos bastidores. Eu estava quieta. Estou perdida. Mas é muito pertinente as suas colocações até dessa separação. Eu conheço algumas administradoras que acabam, falam assim, não tem aquele advogado que não tem uma simpatia por aquele também trabalho daquela administradora X, né? Quanto muitas vezes o meu cliente chega para mim perguntando qual administradora você indica, eu falo, eu vou te indicar se que eu trabalho e não me dá problemas. Então, acaba passando essas administradoras. Mas nada impede de eu conhecer uma nova que você me traga. Traga para eu conhecer também, eu quero trabalhar com outras, né? Eu falo, eu luto, eu sou uma das que mais fala aí em relação a isso. Foi a Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, foi a primeira a começar a divulgar mesmo nas redes sociais essa separação do advogado e administrador. Sei que eu levei umas boas apunhaladas aí de alguns colegas, mas todos os nossos colegas aqui começamos. Claro que teve outras comissões que fizeram muito mais, inclusive Brasília, já com ações contra administradoras, junto com o Conselho de Administração, né? Mas a nossa está caminhando para alguns projetos aí que depois, numa outra oportunidade, eu falo. Em relação ao advogado, eu penso que realmente muitas administradoras chegam para mim hoje, Egito, e realmente donos de administrador falam assim, graças a Deus vocês estão com essa luta, porque eles traziam demandas para nós, querem que, ainda existem síndicos assim, querem que nós resolvamos, liga para o advogado de sua confiança e me manda uma resposta. Assim, às vezes a gente precisa de um caso específico, precisa de um parecer. Então, quem é mais indicado para trazer um parecer, se pode ou não? Por exemplo, vou pegar uma situação que eu fiz um parecer, uma alteração da área comum ali. Por mais que a administradora tenha um conhecimento, está ali naquela convenção, que não pode se alterar aquele determinado local e, sei lá, transformar um jardim em agora nós queremos colocar uma quadra para crianças, né? Um playground. Então,
faça um parecer, peça um parecer. Aí bem, eu já fui contratada só para emitir um parecer ou só para fazer uma análise de um contrato. Hoje, eu falo que com as assembleias virtuais, tem feito aí assembleia até no Rio de Janeiro também, em parceria com um colega, tem feito assembleia, já fiz assembleia em Minas, com parceria com outros colegas. Eu sou contratada só para aquele ato. Então, eu falo assim, que tem administradora, inclusive uma administradora, na semana passada, a gente fez, ela falou que não podia fazer, que não tinha como fazer a assembleia virtual. Falei, não, nós vamos fazer pelo sistema do escritório, não me preocupa, nós vamos estar lá dando todo o apoio. Nada melhor que um advogado para não conduzir uma assembleia. Então, nós precisamos da administradora para poder estar ali nos auxiliando com todos os atos, mas nada melhor do que um advogado para tentar ajudar na condução desses trabalhos, né? Então, fizemos que era um condomínio nosso em comum, a administradora não queria fazer essa assembleia, mas acabamos fazendo e foi tão sucesso que essa semana ela entrou em contato para a administradora quer que o cliente dela nos contrate para fazer a assembleia, só para fazer a assembleia, porque o condomínio não teria condições de ter uma assessoria jurídica mensal, né? Então, falo que hoje, o trabalho do advogado está enaltecendo, a pandemia vem enaltecer mais ainda. Eu falo que a pandemia trouxe para nós, advogados da área condominial, um crescimento enorme, mas, assim, acho que adiantou aí uns 10 anos da nossa labuta, né? Então, foi para mim, pelo menos, eu não tenho nada a reclamar da área condominial. Acho que ela cresceu muito mais durante a pandemia. Até porque nosso contato está sendo aí. Eu conheço o Egito e Sobral, eu até conheci porque a gente foi no congresso web, fizemos um congresso web juntos, mas a doutora Adriana pelas mídias sociais e aqui pelo meio virtual, doutor Marcos, doutor Cláudio também estou conhecendo pelo meio virtual. Então, acaba que esse contato virtual acabou aproximando o advogado. Eu entendo, sim, que o advogado não deveria estar no ato ali quando nasceu o condomínio, vamos dizer, lá antes mesmo. O advogado que faz a convenção, vou dizer, assessoria da construtora, deveria já fazer um documento, uma convenção que daqui para frente, quando fosse entregue o empreendimento, não trouxesse problemas. Eu fui procurada por uma construtora, uma pequena construtora, que ela quer só que eu faça a convenção, ela quer que eu faça uma convenção para aquele empreendimento específico, um empreendimento clube. Então, ela me entrou em contato para poder, quanto que você cobra para fazer a convenção desse? Para você, a vivência que você já está tendo esses anos de advocacia condominialista, para poder colocar ali na nossa convenção uma minuta mais adequada ao empreendimento. Porque essa construtora, ela já teve uma visão, tipo assim, se eu oferecer uma coisa bem feita para o meu cliente, eu vou ter um lucro maior, eu vou falar, já tem uma convenção adequada para esse condomínio. Então, eu penso que até antes seria prudente. Só que a gente sabe que aí não é essa visão, a maioria das construtoras é um copia e cola de um empreendimento. Eu já peguei convenção de um condomínio que era residencial, horizontal, com regras de condomínio vertical e mais, condomínio vertical e comercial. Então, nós alteramos é um absurdo. As regras, por exemplo, de mudança só podia mudar depois das 18 horas. Então, são regras totalmente... Então, penso que a partir antes mesmo já deveria ter um advogado condominialista junto. Eu sei que muitos falam, o direito condominial é um braço do direito imobiliário. Então, eu falo aí para os nossos colegas advogados, eu sou pós-graduado também em direito imobiliário, mas então, convide um colega, faça uma parceria para poder fazer uma convenção bem feita, para o seu cliente ter até bons lucros. Você convença seu cliente que contrate um advogado condominial para poder fazer isso. No dia da assembleia de instalação, é extremamente importante ter um advogado, já ter ali, apresentar na previsão orçamentária a contratação de um advogado,
disponibiliza. E mais, eu acho que tem que ter orientação até dos corretores de imóveis que vende, Francisco, já que você trabalha também nessa área, que vende os empreendimentos. Mostrar que, você sabia que existe uma convenção de condomínio, uma minuta já lá no cartório? Você quer ter uma cópia dela? Porque isso nunca é passado. Quantas vezes, eu mesmo, antes de trabalhar com isso, eu não sabia que já tinha essa minuta, né? Antes de me envolver mais nessa área. Eu comprei empreendimentos, na hora falou, nossa, convenção não serve de nada. Mas você teve na Assembleia de Instalação TIP, você podia ter oportunidade de pedir para alterar alguma coisa. Então, eu conheço um colega que é advogado, que ele, no dia da Assembleia de Instalação, eles alteraram um monte de coisa ali, até aproveitando que a construtora tinha a maioria, né, dos votos, ele fez colocar no edital de convocação de instalação a alteração do documento, e aí conseguiu se alterar, ele já tem uma convenção boa desde que nasceu o condomínio. Então, a alteração, eu falo assim, que essas convenções e regimentos internos que são entregues são muito... um copia e cola, vem regras até antes Código Civil de 2002, muitas vezes, não sei se vocês já pegaram, né, trazem muitas regras anteriores ao Código Civil, e com o Código Civil veio alterar várias coisas aí, e nós vemos convenções totalmente obsoletas, né? Então, é muito importante ter um advogado desde o início, sim, do condomínio. Até porque, e um advogado, gente, que não seja, às vezes, o que a construtora indicou, porque acaba que, para não ficar o advogado, porque vai ter problemas, defeitos construtivos, e não só advogado, viu, Francisco? Hoje, a gente vê muitos condomínios já contratando a assessoria de um engenheiro. Eu tenho condomínios que têm assessoria de engenheiro, até porque a capacidade técnica para analisar se aquela RT está correta ou não é do engenheiro, não vai ser eu, Marcela, advogada, que vai conseguir analisar e falar, está correta, pode dar prosseguimento a tal obra ou a tal reforma. Não sou eu, tem que ser uma pessoa qualificada. O que acontece nas associações, né, de moradores, quando você, aqui pelo menos, se apresenta o projeto, passa por um engenheiro, para toda a aprovação desse engenheiro para a construção daquele imóvel, para depois acabar construindo. Então, eles têm uma assessoria técnica de engenharia ou de arquiteto ali dentro do condomínio. Então, isso também está mudando nos condomínios. O condomínio, eu falo, ele está tendo um nicho muito grande de não só administradora, acaba que os honorários, como o Egito falou, diminuiu um pouco os honorários da administradora, mas acaba que facilitou até para a administradora os trabalhos, que tirou muito trabalho da administradora, técnico, que às vezes a administradora teria que ter aquele profissional para poder prestar assessoria, e acaba que às vezes ficava, como eram muitos, a maioria, as administradoras acabam tendo mais condomínios que advogados, que o engenheiro, acaba que ficava deixando a desejar, às vezes num ponto específico que viesse a trazer. Só para poder fazer uma colocação, finalizar esse ponto, eu vejo que alguns síndicos acabam ligando para a administradora. Eu tenho um caso específico, e pedindo para a administradora ligar, não pede lá o advogado, eu sei que vocês têm condomínio com o advogado X, liga para ele e pede a informação. Muitas vezes a administradora liga para nós, você pode me auxiliar nisso? Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, que meus honorários, que para você eu não vou cobrar a consulta não, mas você vai convencer ele, falar assim, que para você me ligar pedindo esclarecimento de dúvida, meus honorários é X de consulta, eu cobro pela consulta, eu estou perdendo tempo enquanto eu estaria. E muitas vezes, quando eu falo assim, muitos falam, nossa, mas é só uma perguntinha, aquela brincadeira que eles colocam aí nas redes. É só uma perguntinha, não é só uma perguntinha. Eu tive que ir estudar para poder responder essa perguntinha, né? Eu tive que ganhar momentos, perder às vezes um momento de lazer para poder ler o texto aí, um artigo do Francisco Egito, divulgado, para poder aprender o que está escrito, o que aquele assunto, como eu posso desenrolar aquele assunto. Então, eu sempre falo, me chamam muito pelo Instagram pedindo uma pequena informação, acabo dando, faço, mas você não quer marcar uma consulta? Como é que faz? Já passo o contato que pode marcar a consulta e falo, mas é cobrado? Sim, é cobrado. É meu tempo que eu vou me dedicar, mas eu vou me dedicar ao seu caso. Então, eu sempre faço dessa forma. Perfeitas colocações, gostei bastante
da abordagem, vou ver se eu comento aqui alguns pontos e depois a gente abre uma pergunta. Essa última colocação foi interessante, eu lembro que há bastante tempo, mal comparando aí com veterinário, nós fomos no veterinário, tinha lá uma tabela, aí começava assim, dá só uma olhadinha, sei lá, R$ 100. O pessoal levava o animalzinho e falava, dá só uma olhadinha nele, doa R$ 100, porque era metade da consulta. Era assim, era só uma brincadeira, na verdade, para mostrar o valor que o conhecimento intangível possui, né? Estamos na sociedade da informação, todos nós estudamos sem parar, buscamos aumentar nosso cabedal de conhecimentos para poder melhor compreender essa realidade. Não raro, nós usamos nosso tempo livre para poder aprender. Exatamente. De manhãzinha, de noitinha, aos finais de semana. Domingo eu tirei uma foto na praia com um livro de condomínio no colo, fora que deu para ler um pouquinho. Esse é um ponto interessante, realmente, conhecimento. Sempre que possível, a gente dá uma orientação geral, assim, só aponta um caminho, mas quando a pessoa precisa de uma análise mais acurada, né, mais detalhada do caso, é claro que é importante ela agendar a consulta com um advogado, né? Isso realmente é muito relevante. Você falou da questão, e a gente tinha começado a conversa, que a participação do advogado não seria só na assembleia de instalação, né? A instalação ela quando aquela obra termina, aquele processo de obra começa lá em 0%, quando o incorporador tem as frações ideais, cada laje que vai sendo acrescida, né, propriedade em planos horizontais, cada área comum que vai sendo construída, vai aumentando o percentual até que chega a 100% quando há a assembleia de instalação, a entrega das chaves. E aí, há um questionamento muito grande, né? Não só o advogado participar da instalação do condomínio, lá de trás, quando nasce o condomínio, a especificação, a discriminação das áreas comuns, enfim, e na constituição daquele condomínio, com a convenção e tal. Eu penso também que seja importante, foi uma lição que eu aprendi com uma advogada condominialista, quando eu nem ouvia falar desse nome, ela fazia instalação de muitos empreendimentos no Leste Fluminense e Rio de Janeiro. E ela me contou assim, Francisco, eu parei, eu fiquei doente, era uma energia tão pesada, era um ódio naquela assembleia de instalação, as pessoas querendo falar, todo mundo gritando, e às vezes a obra tinha problemas. Então, assim, ela considerou que o melhor caminho seria uma assessoria já desde a incorporação, assim, o empreendimento vai ser lançado, não houve a cláusula lá de retratação, de desistência do incorporador, beleza, a incorporação vai ser promovida de fato, então, além da gradual informação dos adquirentes da obra, o advogado se colocar à disposição para conversar com os adquirentes, para ter um canal de comunicação. E ela tinha profissionais, psicólogos e assistentes sociais, e se socorria dos engenheiros da construtora para poder ter um canal de comunicação e diminuir aquela ânsia, aqueles atritos, né? Realmente para chegar na instalação com as coisas já mais ou menos direcionadas. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar, o papel do advogado desde lá de trás, não só na redação normativa, mas assessorando as etapas da obra, que eu penso que muitos conflitos poderão, de fato, serem resolvidos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Alexandre Sobral, que está ali assistindo calminho, tranquilo. Ô, Sobral, você que é advogado condominialista aí, o que você tem para falar, meu amigo? Há pouquinho tempo aí, 20 anos só trabalhando na área, né? Fala um pouquinho para a gente, faz uma pergunta para a nossa convidada aqui. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, Marcela, Francisco, Adriana, Cláudio, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, vendo vocês com saúde. Graças a Deus, nesse momento agora de pandemia, a gente tem que dar graças a Deus de estar revendo nossos amigos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente se surpreende, todo dia a gente acaba ficando sabendo da morte de velhos conhecidos, de pessoas que a gente conhece de criança, né? Como eu tive essa semana um amigo muito querido aqui no estado, não é nem só por mim, é por todo mundo aqui no estado. Ele faleceu de Covid e o pai no mesmo dia, então a coisa está muito feia. E Marcela falou com muita propriedade aí tudo que eu também penso, tudo que eu também sigo, as regras que também eu compartilho. Entendo que é um mercado que existem pessoas muito boas, está crescendo esse mercado, e também tem algumas pessoas que não seguem tão bem os princípios e a conduta ética que regem não só o nosso Tribunal de Ética da OAB, como também até uma questão de caráter. Eu vejo que alguns colegas, infelizmente, eles tentam ganhar um cliente desmerecendo o colega, o outro. E isso acontece muito. Você
tenta ganhar um cliente no erro do colega, ou então você vai lá, faz uma pesquisa, olha todos os processos que aquele advogado já fez, para identificar alguma falha para poder chegar para o cliente deles e dizer, olha, tá vendo, seu advogado aqui já errou nisso, naquilo. E eu sempre digo, todos erram. Não existe aquela pessoa perfeita, não existe aquele advogado que não vai errar, não existe aquela pessoa que não vai cometer uma falha. Não existe isso. Não somos robôs, somos humanos e vai sempre acontecer. O que deve diferenciar nós, bons profissionais, de outros profissionais, é que nós assumimos nossos erros e nós assumimos nossas falhas aos nossos clientes. E qualquer prejuízo que venha a ser dado ao nosso cliente, desde que devidamente comprovado que é um prejuízo, nós temos que assumir. Esse é o principal fato. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma época e que ontem na rádio, a gente conversando, eu com outra colega, a gente sempre disse que a pandemia veio para deixar as pessoas boas melhores e as pessoas ruins piores. Isso aconteceu, realmente aconteceu. Hoje, pessoas que já eram ruins estão piores e pessoas que são boas melhoraram na sua empatia com o próximo, a sua forma de ver a dor de outras pessoas. E estamos vivendo um caos, né, na saúde, um caos nos condomínios. Aqui saiu agora, recentemente, nós conseguimos, junto os órgãos estatais e municipais, que os decretos que estão sendo divulgados aqui para a nossa comunidade condominial fosse abordado nos decretos. Então, os decretos estaduais e municipais estão tendo a inclusão dos condomínios neles. E aí vem uma discussão que eu entendo como inócua no momento atual e que eu vejo como um desserviço à situação da pandemia, a discussão se esses decretos são constitucionais, se cabe ao Estado, ao município, legislar dentro do condomínio. E eu trago essa abordagem aqui para nossos colegas, dizendo que isso é uma inconstitucionalidade, isso não pode. Eu, como advogado, eu sou positivista, eu sou uma pessoa que defende as leis, mas eu também defendo a vida. E nesse momento agora, para mim, o mais importante é o direito à vida, o direito à propriedade nesse momento, eu entendo como algo relativo. Eu acho que nesse momento nós temos de preservar a vida de todos. Então, discutir agora se esses decretos podem atingir um âmbito condominial ou não, não vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma coisa que vamos ter uma definição de imediato. Enquanto isso, vamos ter síndicos aí sem saber o que fazer, se for entrar nesse mérito. E, graças a Deus, esses decretos têm ajudado muito, e muito mesmo, nossos síndicos, que muitas vezes iam tentar impor essas regras de restrição nas áreas comuns, e as pessoas viravam para ele e diziam, não, o decreto não fala nada sobre condomínio, o decreto não atinge os condomínios. Aí eu até brincava, eu dizia, viramos embaixadas, agora condomínio está lá no decreto, todo o território do município de Aracaju, todo o território do estado de Sergipe, mas de dentro do condomínio não atinge o decreto ele não afeta o condomínio. Então, o condomínio virou uma embaixada, é um território estrangeiro, onde o município e o Estado não podem intervir e criar regras. É muito engraçada essa situação. Eu até queria ouvir um pouco também de Marcelo, o que ela entende sobre essa questão dos decretos, se ela entende também que não ajuda ou ajuda, o que pode trazer de benefícios, porque realmente eu entendo que nesse momento é muito importante que nós tenhamos argumentos e subsídios para ajudar nossos síndicos a não ser arbitrários, mas terem força para poder fechar suas áreas comuns, criar regras excepcionais. Não temos como fazer assembleias agora, colegas, não temos como criar regras do nada. Então, o síndico tem que ter esse poder de poder restringir o uso da área comum, fechar quando achar necessário, criar regras de convivência. Esse é o momento que o síndico tem que mostrar que é um gestor e que realmente tem condições de administrar aquele condomínio. É o que eu penso. Obrigado, Sobral, pelas suas colocações. Doutora Marcela Gondim, eu ia chegar nesse ponto, o caos da pandemia, né, e a atuação do advogado condominialista nesse estado anômalo, quase, e nesse conflito aparente de normas, né, já que o direito não é só o direito posto, o direito positivo,
como diz aí Nelson Rosenwald, 10, 15% do direito é a pontinha do iceberg, o restante são as normas, os princípios, né? E aí o Sobral colocou que o direito de propriedade não se sobrepõe ao direito à saúde, isso está lá no artigo 5º no caput, a saúde precede o direito de propriedade, e a propriedade também tem a sua função social, artigo 5º, 22, 23, 170, 82, 83, 84, 1928, por aí vai. Mas deixa a doutora Marcela colocar como foi a orientação, como foi o trabalho do advogado condominialista nessa pandemia, quais os poderes que o síndico possui, enfim, qual a sua opinião sobre esse tema tão delicado? Esse tema é delicado mesmo. Eu tenho um posicionamento um pouco contrário do Alexandre e do Sobral, mas porque acho que muitos decretos estão cometendo alguns abusos aí e esquecendo outros direitos, mas concordo plenamente em relação que a saúde vem em primeiro lugar, temos que preservar vidas e temos que pensar em o que tentar evitar, conter esse vírus e tentar evitar que ele se espalhe mais aí. Falo que eu peguei a Covid, tive meus filhos tiveram, meus 2 pequenos, meu marido teve, a babá teve também, e para mim foi fácil, porque eu falo, foi fácil, aspas, o Egito até partilhou comigo um momento que eu estava, passei mal por causa não da Covid, por causa de pedras, né, de cálculos renais, e acabei descobrindo que eu estava com Covid, e depois descobrindo que todos ali dentro da minha casa tiveram Covid também. Mas essa nova onda tem me assustado, eu vou ser honesta, eu estou um pouco assustada, sei que, infelizmente, porque várias pessoas estão aí, igual o Sobral até falou, temos que fechar as áreas comuns, por desleixo mesmo, acabou tendo uma expansão, os condomínios estão aí inclusos, mas entendo ainda que o condomínio, o Sobral falou, não estamos podendo fazer assembleia. Podemos sim, Sobral, podemos fazer uma assembleia virtual. Então, por isso que nesse ponto eu discordo de você. As assembleias virtuais estão tendo efeito. Penso aí, até Miguel Zain que fala muito de fazer um regimento emergencial, umas normas emergenciais. Eu penso que tem que levar, assim, já algumas regras para que aquela comunidade resolva como é que vai ficar a situação, se vai ficar, quanto tempo vai ficar fechado, apesar de várias convenções, não sei a realidade aí, também em Rio, como é que funciona, mas algumas convenções aqui, a gente vê muito que casos omissos daquele documento poderão ser resolvidos pelo síndico e conselho. Quando tem essa cláusula, eu entendo que o síndico pode decidir as regras que ele bem entender ali, qual que seria a melhor maneira de conter o contágio, né, a propagação desse vírus. Penso que alguns decretos, sim, têm que ser abusados. Aqui em São José dos Campos, especificamente, quando saiu o decreto do uso obrigatório de máscara, colocou a obrigatoriedade nos condomínios. Orientei os meus síndicos a utilizarem sim o decreto, apesar, não vou entrar em número se é constitucional ou não, mas orientei sim os síndicos a exigirem o uso de máscara, mas temo pela aplicação ainda da multa. Apesar de muitos síndicos, vou multar, eu falei, multe, deixe que ele tenha o direito da ampla defesa e pode recorrer em assembleia, e a assembleia vai confirmar. A gente sabe que acaba confirmando. Vamos começar, mas as pessoas, muitos síndicos chegaram a criar outras alternativas, até porque muitas pessoas ainda relutam no uso de máscaras, né? Então, estou usando o uso de máscara porque no município que hoje eu estou, que é um dos municípios que eu atuo, existe a obrigatoriedade do uso de máscaras em condomínios por meio de um decreto municipal. Fechamento das áreas comuns. Eu penso que cada síndico tem que ter o bom senso, não usar o decreto para poder fechar, mas ter o bom senso no sentido de, aqui nós temos, eu advogo para condomínios clubes, é impossível deixar uma academia fechada, aberta, desculpa, deixar uma academia aberta numa situação que nós estamos vivendo. É impossível deixar, às vezes, uma piscina aberta, porque, ainda mais no verão, porque vai ter muitas pessoas. A gente já teve aí históricos de pessoas brigando que fizeram rodízio de piscina, não dá tempo de fazer a limpeza do local, acaba aumentando as despesas. Então, muitos síndicos, a alternativa foi fechar, orientei sim, feche, e se alguém entrar, peça para entrar em juízo e nós vamos defender. A forma que é essa, temos que defender e você tem que preservar vidas.
Tem condomínios que eu advogo que a maioria são idosos, né? Era impossível deixar áreas comuns abertas. Só que eu penso que não pode ter o abuso, tipo de um síndico tentar te impedir, igual aí acabou tendo o PL, depois acabou que foi vetado esses artigos, eu até concordo de terem sido vetados, que o síndico poderia impedir de eu receber um visitante na minha casa. Eu não vou aglomerar, claro que se eu estiver aglomerando, eu entendo sim estar causando, como diz, está causando pânico, tá? Nossa, fugiu a palavra, desculpa, depois da Covid eu tenho alguns lapsos de memória mesmo, olha pra você ver, e é verdade, eu tenho mesmo, mas muitos colegas até falam, colegas e conhecidos falam que tiveram também, eu tenho algumas vezes os lapsos de memória. Então, acaba causando aglomeração e trazendo desconforto para todos os condôminos ali. Eu recebi essa semana um advogado de 80 anos, uma carta que ele fez para uma síndica, no qual ele fala, eu não vou usar máscaras, eu não quero usar máscaras, e você não pode multar. O que acontece? A síndica, ela colocou, eles não são meus clientes, mas eles me contrataram para poder fazer a resposta a esse condômino. A síndica ela colocou um comunicado no qual falava das multas aqui no estado de São Paulo, que eram previstas 5 mil alguma coisa. Dava a entender que ela aplicaria aquela multa, né? Então, eu estou tentando fazer uma mediação para tentar convencer, não o idoso, mas os familiares dele a convencê-lo de usar as máscaras nas áreas comuns, pelo menos por respeito aos demais condôminos, né? E que ele falou que se caso eu for multado, eu vou recorrer ao judiciário. Entendo que ele tem todo o direito de recorrer ao judiciário. Qualquer quem quiser pleitear qualquer coisa no judiciário, um espaço no céu pode pleitear, não sei se vai levar. Então, às vezes, eu penso um pouco diferente em termos assim, os decretos se aplicam dentro dos condomínios. Eu acho que os próprios condomínios têm a liberdade de criar suas regras e, sim, tem que criar regras restritivas, tem que criar regras de fechamento, sim, tem que... conseguimos, sim, nesse ponto que eu discordo de você, Sobra, não temos como fazer assembleia. Eu sei que vamos pegar um condomínio de 1000 unidades, fazer uma assembleia virtual, às vezes é quase impossível, mas faça com o número que conseguir fazer. Se depois em juízo vai anular, muitas vezes um cliente chega e fala assim, isso corre risco, ele corre risco de anulação, mas você acredita que vai ser anulado? Não sei, tem que ser provocado, não cabe a mim anular essa assembleia ou não. Então, até que isso aconteça, se Deus quiser, já acabou a pandemia e já estamos todos com saúde. Marcela, me permita só, quando falei, realmente, eu falei de não poder fazer assembleias presenciais, porque mas eu tenho também, como você, orientado a fazer as assembleias virtuais. E os que me questionam, falando de argumentação de ilegalidade, eu falo igual a você. Eu prefiro pecar por fazer essa assembleia virtual agora e depois há uma discussão judicial e a gente vai para o judiciário, do que agora deixar omisso. Eu tenho feito igual a você nesse sentido. Uhum. E a questão aqui, e eu sempre digo, a gente conversando sobre essa questão dos decretos, falando sobre alguma abusividade do decreto, eu digo, olha, cabe o bom senso do síndico. Ao síndico, a gente aqui está com toque de recolher. Aí houve uma discussão num grupo que a pessoa vê, não, eu vou impedir a pessoa agora de vir descer para pegar remédio e pegar delivery. Não, isso não existe, gente. Temos que usar o bom senso, a hermenêutica da lei, de analisar a lei e analisar e usar o bom senso, não é porque exatamente. Tá o toque de recolher. E o próprio decreto do toque de recolher diz que você, no caso de emergência, para ir pegar um remédio, para ir para um hospital, para ir pegar um delivery, alguma coisa, você pode fazer isso. Então, sim, as pessoas, elas se apegam para tentar dar força aos seus argumentos e tentar desacreditar outra situação. E esquece que tem que ser usado o bom senso. Gente, toda lei tem que ser usada o bom senso e o respeito às pessoas. Não podemos pegar a letra fria da lei e aplicar de forma imediata do jeito que está ali. A gente tem que ter... nós somos seres racionais. E eu estou vendo aí, infelizmente, alguns ponderamentos que fogem a esse raciocínio de você chegar ao ponto de dizer que, por conta do toque de recolher, a pessoa não pode descer do seu apartamento para ir pegar o delivery, Francisco. Imagine. Está o toque de recolher aqui, aí não está podendo passear nos condomínios. Isso é o entendimento. O que é que o legislador queria com isso? O
o isolamento. Ele quer evitar que as pessoas deixem de estar no parque passeando para estar passeando dentro do condomínio, porque nós temos condomínios aqui com muitas áreas verdes. E aí as pessoas poderiam estar deixando de passear num parque público para estar passeando dentro do condomínio. Então, aqui foi impedida a circulação no horário de toque de recolher, mesmo dentro do condomínio. E aí as pessoas entenderam que você não pode sair de casa nem para ir no vizinho, nem para ir pegar um remédio, nem para ir pegar uma comida na portaria, o que é um absurdo, entendeu? Então, me desculpe. Não pode ter o famoso rolezinho, entendeu, Alexandre? Tinha que ter colocado isso no decreto. Ó, deixa eu fazer algumas considerações, porque nós temos uma tendência a ter uma interpretação binária de tudo, né? É quase um maniqueísmo, bom e mal, 880, certo e errado, e o direito ele tem uma base normativa, quando não positiva, mas principiológica, e ela requer uma valoração, uma interpretação, e aí invocando o Miguel Reale, fato, valor e norma. Então, é importante analisar e entender, principalmente também o contexto social, o momento histórico, a norma, os destinatários da norma. Penso que esse seja uma questão importante. Então, vamos lá na função social novamente, só fazendo um paralelo. Teve um evento de direito condominial que nós estávamos falando sobre a função social, a pessoa foi lá no meu canal, abaixo do evento, e colocou assim: advogados condominialistas defendendo a função social da propriedade, um conceito puramente ideológico. Isso é um absurdo. Eu quero ver quando o MST invadir um condomínio, se vocês vão falar alguma coisa para o síndico. Aí eu fiquei pensando depois, falei, meu pai do céu, que boçalidade. É um troço de um nível, assim, de uma ignorância que ela chega a chocar as pessoas. É claro que a função social da propriedade ela tem um conceito econômico e até para a utilização progressiva de uma área urbana, até para você perder a sua propriedade, enfim, não é esse viés que nós falamos. A função social da propriedade, quando se aplica a condomínios e a direito de propriedade em geral, significa funcionalizar um direito de propriedade que antes era exclusivo, absolutista, quase que egoísta, né? Como diziam os romanos, ad usquero, ad inferos, ou seja, se o direito era do céu até o inferno, você tinha aquela propriedade, o uso era pleno, ilimitado, e como bem lhe aprovesse, toda a sociedade deveria observar e respeitar aquele direito sobre a coisa irrestrito. Esse direito ele vem mudando e adquirindo novas roupagens com evolução histórica, claro. A função social ela dá um colorido no direito de propriedade quando ela coloca sempre em balanço os interesses individuais e os interesses da coletividade. Isso é muito claro dentro do condomínio edilício, condomínio especial, edificações. Então, se o condômino ele tem o direito a usar, né, da sua unidade privativa e das partes comuns segundo a sua destinação, ele também tem o dever de usá-la, a sua parte privativa e as partes comuns, segundo lá os deveres de sossego, saúde / salubridade, segurança e os bons costumes. Esse é um ponto muito interessante que você vai ter que sempre ponderar quando se fala em qualquer uso de área comum, né, em qualquer uso de área privativa. E aí entra outro conceito importante, que é emprestado dos direitos de vizinhança, lá no 1277 e 1281, quando se fala dos limites ordinários de tolerância. Esses limites ordinários de tolerância, eles estão bem baixinhos na pandemia. Eu acho que o momento pandêmico, e desemprego, incerteza, morte, medo, ele é quase comparável a um estresse pós-traumático, talvez. Cabe, sim, ao síndico uma sensibilidade de fazer a interpretação normativa para que, de um lado, ele não se torne um tirano, impedindo as pessoas de circularem, porque a liberdade, sim, é um direito muito forte, como a saúde, a vida, a propriedade, está lá no artigo 5º. Acho que a ordem que está ali é uma mera ordem alfabética, talvez, né? Não existe uma vocação, uma prioridade de um direito sobre o outro, penso eu, não ali naquele artigo, mas principiologicamente falando, axiologicamente falando, a valoração, sim, né? Eu penso que sim, mas é importante ponderar. E aí cabe ao síndico administrar o condomínio e superintender, né? E fazer as escolhas dos serviços de interesse dos condôminos, considerar o interesse da coletividade principalmente acima dos interesses individuais. Mas isso não significa que o condômino vai estar impedido de circular, vai estar impedido de usar sua propriedade, ele vai ter que ficar confinado, quase um Big Brother, do Big Brother original, de Gerson Alves, acho.
não sei se o nome é esse não, estou trocando já, estou quase igual a doutora Marcela, muita informação, a cabeça a gente troca de vez em quando. É o Grande Irmão, o livro original lá de 1984. E aí você estaria sendo vigiado, quase no estado de panoptismo social de Foucault, você não pode fazer nada. Não, o propósito não é isso. O propósito é tentar ponderar o seu direito de uso da propriedade com o direito da coletividade, porque você pode estar infectado e estar contaminando todas as pessoas. E a Convenção do Condomínio, algumas, trazem assim, que o morador que tiver uma doença infecto-contagiosa deve informar o síndico, mas a gente, nesse momento, não tem nem como saber se alguém está infectado ou não. Então, eu entendo que são razoáveis as medidas restritivas, tá? Você não pode usar livremente das partes comuns, deve evitar, de fato, as aglomerações, ainda que você tenha qualquer crença com relação à contaminação, tenha certezas, mas respeitando as outras pessoas, porque tem gente que morre de medo. Teve gente que pegou Covid uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu conheci um empresário aqui de Niterói que pegou Covid 3 vezes. É uma coisa assim, fora do comum, né? Sei lá quais serão os danos da família, ele, permanentes ou não. Então, a gente tem que respeitar um momento que é realmente muito delicado. Enfim, acho que esse papo ele cabe muitas e muitas e muitas interpretações aí, mas a base normativa seria basicamente essa, e acredito eu que o síndico vai fazer a interpretação com o auxílio do advogado condominialista para ter as escolhas adequadas para aquela realidade condominial ali. Penso eu. Também usar as áreas comuns pode ser uma medida de saúde. Veja, a pessoa desce, faz uma atividade física, está estressada, né? Está em casa o dia inteiro, está lá brigando com os parentes, está nervoso, vai descer para fazer uma atividade física, ou seja, de forma moderada, de forma que você não restringe direitos, mas você administre esses direitos de maneira a não prejudicar interesses de terceiro, eu vejo como legítimo. Agora, o ponto delicado no condomínio é justamente esse, a convivência, né? Mas doutora Marcela, alguma consideração mais sobre esse ponto, porque ele é bem polêmico? Não, você pontuou extremamente bem, não tenho o que falar. Bom, voltando então com relação à advocacia condominialista na prática, nós vimos desafio para os advogados na pandemia, nós vimos a especialização da advocacia, nós vimos a separação do trabalho da administradora do trabalho dos advogados, nós vimos uma defesa da participação dos advogados na elaboração dos atos jurídicos, nós vemos a gestão cada vez mais requisitando a atuação dos advogados, condominialistas, o parecer, a consultoria. Nesse contexto, doutora Marcela, o que você vê para a advocacia condominialista, para quem já está nela, para quem está entrando, os desafios, talvez, da LGPD, da pandemia, assim, qual seria o presente e o futuro para o advogado condominialista, né? Presente, eu falo que é você começar a ter mais, se especializar mais, procurar ter um conhecimento mais funilado na área condominial. Eu falo que muitos advogados que estão aí chegando se preparar mesmo, né? Conhecer quais são as leis que regem o condomínio, qual a parte do Código Civil. Eu falo que eu fiz um evento com você, né, Gito, que eu falei sobre prestação de serviço. Falo, a gente tem que sempre saber quais são os contratos ali, analisar vários contratos, e tem colegas que não sabem nem que tem a parte de contratos lá de prestação de serviço no Código. Então, eu falo que nesse presente, a pandemia ela trouxe muitas pessoas interessadas nessa advocacia de partido, da área condominial especificamente, até porque a advocacia de partido, não sei, eu advogo tem 17 anos, eu estou advogo como advocacia de partido há 10. Então, ela é lucrativa, ela é boa, só que eu falo, quem se aventurar a entrar nessa advocacia tem que pensar uma coisa. Eu falo, tem ônus e tem bônus, né? O bônus é isso, você tá ali, recebeu no final do mês o valor, nossos honorários sempre estão na previsão orçamentária, então é difícil às vezes a gente levar um calote, vamos assim dizer, de um condomínio, mas eu falo que tem o seu uso também. Eu tenho duas crianças, tenho 2 filhos pequenos, e meu filho, ele tem 5 anos, ele fala assim, hoje você vai fazer assembleia? Então,
assembleia quase todo dia, né? Então eu tenho aqui, eu falo assim, eu acabo perdendo um pouco a convivência com eles, acabo tendo que precisar de uma prestação outra, uma terceirizada para poder, né? Eu terceirizo a educação, às vezes, dos meus filhos à escola, depois a babá, para poder trabalhar nesse meio. Quero estar, às vezes, final de semana eu estou ali com meus filhos, acontece um problemão no condomínio e eu estou tendo lá. Então, o presente é isso, nós temos que nos se envolver, a gente tem que acabar. O advogado condominial, ele tem que se envolver, ele acaba se envolvendo muito, ele tem multitarefas ali dentro do condomínio. Então, meu filho até, quando tem aniversário, ele fala assim, nossa, era a sua assembleia hoje, mamãe? É o dia do meu aniversário, ele perguntando se era assembleia. Então, tudo para ele é assembleia. O meu trabalho é assembleia, né? De tantas assembleias que acaba fazendo. Então, eu falo que a gente tem que pensar hoje na advocacia para o futuro, tentar mostrar realmente para os administradores, né, os gestores condominiais, a necessidade do advogado ainda é muito pequena, a gente ainda está engatinhando. Eu não sei, Rio tem um monte de condomínios aí, aqui a nossa área tem mais de 5.000 condomínios, tem campo a todo mundo, quem quer trabalhar, eu vejo que vai ser a advocacia do futuro, é uma advocacia que está muito funilada. Hoje os condôminos e pessoas que moram em condomínios, loteamentos fechados, acabaram tendo mais interesse nos condomínios, na onde se vive, porque normalmente as assembleias, eu tenho assembleia em condomínio meu, que aparecia só o síndico com 3 procurações, que era por as 3 procurações para os membros do conselho. Hoje as pessoas estão participando, pode falar. Deixa eu fazer a última pergunta, que eu tenho que finalizar o evento daqui a pouco, e essa pergunta ela é muito importante, está muito associada a ela. As assembleias virtuais, elas são uma solução transitória ou elas vieram para ficar? Eu tenho o meu posicionamento que elas vieram para ficar. É um caminho sem volta. Nossa advocacia, e temos que ter um advogado, né, sempre presente nelas. Então, é um caminho sem volta. Eu penso, se não existe ali na convenção falando que é proibida, ou que a assembleia deve ocorrer por tal meio, ou que a assembleia deve ocorrer de modo presencial em tal lugar, ela pode acontecer. Muitas pessoas falam assim, mas a lei da pandemia morreu lá em outubro, então ela não pode acontecer. Eu, muito pelo contrário, eu entendo que é a forma de você até aproximar os condôminos. Eu tenho condomínio que tem cliente que nunca tinha participado da assembleia, mas que mora fora do país e está participando de assembleia agora e ajudando a decidir coisas do condomínio. Então, veio para ficar. Uma nova tarefa para o advogado condominialista: colocar no edital de convocação das assembleias virtuais um dress code para o morador em casa. Tem um código de vestimenta, para ele não estar ali de pijamas, né? Eu já soube a história que aconteceu, mas isso a gente não pode contar aqui nesse canal. Doutora Marcela, agradeço imensamente a sua participação, brilhante como sempre, gentil, simpática, amável, né? Tivemos aí na parte da manhã, um dia com muitos eventos, tivemos 46 pessoas no canal lá nos assistindo, né? Um público muito forte, muito interessante para o momento, um dia de trabalho, enfim, muito agradecido. Estou devolvendo a palavra para você fazer aquele encerramento final da advocacia condominialista. Então, vou passar para o nosso presidente Marcos Vinícius Martins e queria convidar aqui a nossa atual presidente ao final para ela dar uma palavrinha e fechar o mês das mulheres, agora uma mulher assumindo a nossa presidência da Comissão Nacional. Mas, com a palavra, doutora, para a gente fazer a nossa síntese, o nosso encerramento. Agradecida, agradecer aí no nome o nome da nossa mesa virtual, doutor Marcos, que hoje ainda atual presidente, né, está deixando a presidência pelo convite. Fiquei muito honrada quando o Egito me fez esse convite. Então, em seu nome, doutor Marcos, eu agradeço a todos da ABA, a todos aqui presentes, e por ter participado. E como o doutor Francisco Egito falou, um público para o horário bem considerável. Quero agradecer a todos. Eu vi várias colegas ali, que eu falo, essa sororidade feminina, convoquei, falei, vou entrar agora, quem puder entrar, entra. Então, eu vi várias colegas ali. E gratidão mesmo, contem sempre comigo, que a ABA precisar em relação à advocacia condominial, estou aqui. Não só isso, o que vocês, colegas, precisarem, São José dos Campos e região, Vale do Paraíba, estou aqui à disposição. Muito honrada, gratidão por participar desse evento. E você que ainda não é advogado condominialista e quer entrar nessa área, procure um pouquinho conhecer mais. O Egito tem vários
vários vídeos aí, o Dr. Marcos deve ter alguns também no canal dele, procurem lá que vocês não vão se arrepender de assistir. Um abraço, obrigada. Marcela, obrigado novamente pela sua presença, né? Foi um evento excelente, faremos outros. Antes aqui de passar para o encerramento, né? Está quase na hora do almoço, eu sei que meu amigo Alexandre Sobral gosta de ir no Outback, só como não tem nesse momento ainda em Aracaju Outback, ele vai montar a próxima franquia dele. Ô Sobral, vou te passar a conta aí, você faz um Pix que eu como aqui por você, né? Depois eu te mando uma foto em tempos digitais. Pessoal, fazendo um convite hoje à noite, nós teremos um evento pela ABA, Comissão do Rio de Janeiro, da qual eu tenho a honra de estar presidindo, um evento sobre LGPD aplicada aos condomínios. Teremos grandes nomes da área e eu vou estar ali falando um pouquinho sobre a personalidade jurídica do condomínio, o condomínio como organização social e se aplicaria inicialmente a LGPD a ele, mas vou passar a palavra para os grandes nomes que estarão ali, será às 19 horas. Tá? Um abraço a todos, deixa eu passar a palavra para o Marcos Vinícius e já deixar um abraço grande para a minha amiga Adriana Kinjeski, que infelizmente, em razão da pandemia, nós não podemos nos encontrar. O Marcos ainda foi no hotel, não tinha nenhum café para oferecer para um homem, a gente não podia nem estar em lugar nenhum ali. A pandemia em Brasília está bravo. Depois das 10 horas era R$8.000 de multa, um troço agressivo. Oi, Egito, eu agradeço a palavra, mas a minha sugestão, acho que a gente podia convidar a Adriana para falar primeiro e eu fecho e me despeço da transmissão, pode ser? Claro, você que manda, não, a Adriana é que manda agora. Com a palavra, a nossa querida presidente, que eu já soube que é Márcia Adriana Kinjeski, que tem uma brincadeira com o Marcos Vinícius aí, não era brincadeira não, estou sabendo. Bom dia, tudo bem, Francisco? Marcela, fico muito feliz que tu tenha aceito o convite. Acho que eu assistia tudo e agora aqui no final acabou a bateria do notebook e eu saí correndo atrás de um carregador. Alexandre Sobral, obrigada. Marcos Vinícius, gente, foi excelente. Eu acho que foi assim um bate-papo maravilhoso, deu para se aprender assim, muita coisa. A contribuição do Alexandre foi muito boa, porque realmente nós estamos num momento muito sério, né, dessa pandemia, e essa questão dos decretos, ela deixa qualquer um inseguro, né, deixa os síndicos inseguros, administradores, até nós, advogados. E principalmente por quê? Porque pela quantidade de decretos, né, um dia é no outro dia já tem uma outra alteração, e 2, 3 dias depois outra, e realmente essa questão dos decretos, ela complica um pouco, mas eu acho que a gente precisa seguir e tratar as coisas com muita razoabilidade e ponderação. Eu estava escutando o Francisco falar a respeito das limitações dos direitos, né? Eu acho que até a pandemia, em condomínios, nós não tínhamos essas grandes discussões falando o que prevalece, nós não valorávamos, né? Direito à propriedade, direito à saúde, direito da coletividade, direito de vizinhança, nós não tínhamos tanta bagagem, tantos motivos para ficar valorando isso. E a pandemia, ela veio né, fez com que a gente parasse para pesar isso. A Marcela falou a respeito do quanto síndicos, administradores, advogados, com essa pandemia de 2020 para cá, se destacaram como profissionais. E eu acho que isso é muito interessante, porque nós passamos a ter uma outra visibilidade. Os condomínios passaram a nos ver, advogados, de uma outra forma. Realmente, nós não somos mais só aqueles que fazem uma assembleia ou que fazem cobrança. Porque antes, na maioria dos casos, nós éramos vistos somente dessa forma. E eu acho que a nossa figura, ela mudou muito, e o síndico amadureceu muito também. Eu acho que ele teve de entender que ele precisa se atualizar, que ele precisa se especializar, que ele precisa saber
tudo o que acontece, porque é ele o gestor, ele não é um simples síndico, ele é um gestor do condomínio dele. Então, eu achei muito, muito boa a live de hoje, excelente. Gente, realmente, essa semana eu fui contemplada aí com uma notícia do Marcos Vinícius, né? Conversamos, e realmente eu vou assumir a comissão. Acho que é uma responsabilidade muito grande, porque o Marcos Vinícius fez um excelente trabalho, então ele está me passando, e realmente, diante do trabalho que ele fez, a responsabilidade é grande, mas eu acho que nós estamos aí para isso, né? E eu também acredito muito numa coisa, que trabalho em equipe leva a gente a qualquer lugar. Então, eu penso muito nisso. As pessoas que estão na comissão são pessoas muito ricas de conhecimento, e acredito que nós vamos fazer um excelente trabalho. Passa a bola de novo para o Marcos Vinícius. Muito obrigada. Obrigado, Adriana, pelas suas palavras. Está faltando um amigo nosso aqui de Vitória que deixou de assistir um evento nosso, né, Sobral? Nós descobrimos que ele deixou de assistir um evento nosso para ir comer um feijão carregado com João Perneta. Rapaz, a gente foi traído, né, Sobral? Mas tem que fazer um evento, Adriana, com o Giovano, é um grande amigo, muito querido, tá muito simpático. Eles vão fazer um evento lá na Serra lá de Vitória, e já convidaram a gente para isso. Se vocês puderem ir até lá, vai ser um prazer. Deixa eu passar a palavra para o Marcos. Ô, Marcos, eu ia contestar a sua renúncia abdicativa, mas eu fiquei em dúvida porque, poxa, a Adriana é uma excelente colega, assim, né? E eu fico meio dividido. Ser bom poderia ter os dois, né? Mas espero que você volte à presidência, que foi muito importante seu convite, sua participação, sua amizade. Não nos abandone, continue auxiliando de todas as formas a comissão, que você deu um impulso muito grande, mas tenho certeza que na mão das mulheres o mundo vai estar bem melhor do que na nossa mão, né? Valeu, Egito. Deixa eu agradecer primeiro a nossa convidada, Marcela Gondim. O chat aqui na nossa transmissão mostrou como a participação dela foi muito, muito rica, né? Muito, muito bem-vinda, muito, muito querida aí pelo público que nos acompanhou. E, de fato, assim, de coração, doutora Marcela, muito, muito obrigado mesmo. Eu aqui tenho nos acompanhando aqui na nossa reunião, o doutor Francisco, que conduziu essa conversa. É um amigo que a comissão me trouxe, e tem as suas lideranças, seus trabalhos, está na presidência da comissão lá de Niterói, né, Francisco? Eu não sei se estou confundindo agora, Rio de Janeiro, Niterói, mas... Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo? Bom, mas tem a sua liderança lá, e, enfim, é um amigo super capacitado que a comissão nos trouxe, e isso é muito rico, né? Também nos acompanha aqui Sobral, nos acompanha aqui Cláudio Luiz, que ficou quietinho, não se manifestou, mas está aqui nos acompanhando aqui, né, nos prestigiando. E eu já falei no começo, mas acho que uma última palavra não cai demais. Eu agradeço demais esse ano de 2020, né? Foi um ano de abrir caminhos, né? A comissão começou conosco e a gente foi aprendendo fazendo, né? Erramos aqui, acertamos ali. Tenho certeza que o saldo é positivo. Queríamos ter feito mais, fizemos o que a habilidade, a possibilidade nos trouxe, mas eu acho que a abertura de caminhos fica estabelecida. A Adriana vem na substituição, eu estarei presente no segundo plano, não me afastarei, apenas passarei a gestão para a Adriana e ficarei contribuindo aqui como membro comum, sempre às ordens. E a Adriana tem aí nas suas mãos, né, um trabalho que é um trabalho de continuar, ampliar, aprofundar. Conte conosco aí com ideias, estratégias, enfim, né? A equipe está muito bem montada. Ao público que nos acompanhou, eu agradeço demais, sempre a fiel audiência. Temos aí os canais do Egito, do Francisco Egito, o doutor nos acompanha. Doutora Marcela Gondim deve ter o seu no Instagram, com certeza. Né? Doutora Adriana tem o seu canal também. Eu deixei o meu link aí para o pessoal acompanhar o nosso conteúdo, né, no nosso canal pessoal, e estaremos acompanhando daqui para frente
a gestão, a presidência da nossa amiga querida doutora Adriana Kingeski. Feitos os agradecimentos, acho que podemos encerrar. Eu agradeço a todos a audiência, o acompanhamento. Neste meu último ato na presidência, eu encerro a nossa reunião. Doutor Francisco, doutora Marcela, Adriana, Alexandre, Cláudio, muito obrigado. Aos telespectadores também, muitíssimo obrigado. Deixa eu só fazer aquela foto final, né, com a visão de grupo aí. Todos sorriam para a foto. Um Dolaci e já... É isso aí, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos e até as próximas conversas. Até mais.